Olá você que nos acompanha nas redes sociais, estamos começando mais um Erivelton Braz Entrevista. Hoje comigo, Giliado Ribeiro, coordenador do Catcine de João Molevade. Vamos falar aqui sobre vários assuntos que é de interesse público, né? Afinal de contas, todo mundo quer ter uma oportunidade de trabalho, todo mundo quer trabalhar e mostrar o seu potencial. E o Catcine faz essa ponte entre quem precisa de uma oportunidade e o mercado de trabalho que precisa contratar. Bem-vindo, Giliard. Como vai? Boa tarde, Elivelto. Boa tarde a todos aí, né, que estão nos acompanhando. Queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Vou muito bem. E agora vamos bater um papo aqui que é de interesse, né, da nossa comunidade geral, de interesse da área de empresários, da área de cidadãos. E estamos à disposição aí para tirar, né, qualquer dúvida e fazer esse bate-papo com você. Tá E bem. agradecer muito. Não, beleza, muito bom. Giliard, vou começar com uma pergunta que talvez seja uma dúvida geral de quem aqui está nos assistindo, sabe? Hoje, falta emprego em Monlevade ou faltam pessoas qualificadas para ocupar essas vagas? Na verdade, hoje não falta emprego. Na verdade, nós temos hoje várias oportunidades de emprego em aberto aqui na nossa cidade. A questão hoje que pesa muito realmente é a questão de currículo, é a questão de qualificação. Então, na verdade, hoje nós temos um problema que, às vezes, nós temos muitas vagas, que é o nosso caso do Cine, e também não temos tantas pessoas com qualificação para preencher essas vagas. Então, assim, de um modo geral, essa pergunta realmente o que falta é a qualificação e não as vagas de emprego. Falando sobre qualificação, o que as pessoas precisam fazer para ter um bom currículo, precisa se capacitar, fazer curso? Quais são as dicas que você, como coordenador do Catcine, dá para quem está em casa agora nos assistindo? Na verdade, eu sempre coloco, né, que o interessante hoje para um currículo palpável, plausível, no mínimo um ensino médio. Né? O ensino médio hoje, ele é exigido por qualquer empresa em qualquer área. Hoje já não se existe mais o ensino fundamental, né? Digamos hoje para qualquer função. 90% das vagas que eu recebo, dos formulários preenchidos, o ensino médio, ele é de fato exigido. E aí a gente vê também que a procura pelo ensino médio ela não é tão grande. Hoje a gente tem aí várias escolas para jovens e adultos, né? Sim. Nós temos em Monlevade, né? No Centro Educacional, o EJA, noturno, para atender exatamente essa demanda de pessoas que não formaram, que não qualificaram e que acaba que, infelizmente, estão ficando para trás no mercado de trabalho, porque hoje talvez não seria um curso técnico, talvez não seria um curso de qualificação, mas seria um ensino médio, digamos assim, é o primeiro degrau hoje, para você estar entrando no mercado de trabalho, é o ensino médio. É importantíssimo e quase que indispensável hoje em qualquer currículo. Interessante. Você disse aí que Monlevade não falta emprego. Tem muitas oportunidades em aberto. Como é que está o Catcine nesse mês de julho? Na verdade, o que acontece, Elivelto? A gente trabalha sempre à procura de vagas de emprego para atender nossa população. Hoje, o meu papel enquanto coordenador do Cine é gerar emprego na cidade para o nosso povo, para a nossa população. Então, eu tenho uma gama hoje de várias empresas que trabalham conosco, empresas e comércio, né, em modo geral. Hoje a gente atende várias empreiteiras da Vale, várias empreiteiras que atendem a ArcelorMittal e o comércio geral aqui da nossa cidade. E temos também hoje várias empresas que atuam na nossa cidade, mas são de fora. Eu tenho vários contatos hoje de empresas de Belo Horizonte, mas que tem uma obra em Monlevade. Eu tenho, por exemplo, hoje empresas do Vale do Aço, mas que prestam serviço hoje dentro da área da Vale, por exemplo. Então, na verdade, no momento, por exemplo, eu devo estar com uma média de vaga de 40 vagas abertas no Cine nesse momento, hoje. Dia 20 de julho eu tenho a média de 40 vagas em aberto. Nós estamos trabalhando na contratação da equipe que vai estar, né, na construção do shopping aqui de Monlevade. As vagas são através da gente. Então, na verdade, todos os dias a gente encaminha para a empresa. Na semana passada vai ser construído também o Burger King. Também nós encaminhamos os candidatos para essa seleção também. Então, nós estamos próximos dessas empresas. Então, na verdade, vaga não falta. A gente precisa, inclusive, nosso intuito aqui, né, chegando com vocês, para realmente para vocês nos ajudar
a colocar para a população, tem emprego, venham, procuram, e até chegar também para os empresários que a gente quer sempre mais vaga, né? Se eu tenho 40 hoje, eu quero mais 20 semana que vem. Porque, Isso como eu mesmo. te falei, o nosso objetivo é a geração de emprego. Nosso objetivo é colocar o nosso povo para trabalhar, nosso povo realmente para ganhar o seu sustento ali e ter como sustentar a sua família. E o que o cidadão, né, precisa fazer para levar o seu currículo para o Catcine? Ele participa já ali de uma conversa com vocês? Ou só basta deixar o currículo? Como é que funciona o trabalho do CAT? Sim, vamos lá. O CAT, na verdade, ele é uma ponte que liga a empresa ao trabalhador, né? O empregador ao empregado. E hoje nós estamos localizados na unidade UAI, né? Ali próximo atrás do hipermercado, no bairro JK. E o Cine, o que ele faz? Ele faz a divulgação da vaga, ele libera o espaço para que o candidato faça a entrevista dentro da unidade e também até esse funcionário ser puxado pela empresa. Então, qual que é o processo? Hoje, nós temos 2 meios de divulgação oficial. Nós temos o Instagram da Prefeitura de Monlevade, que divulga todos os dias as vagas do Cine. Então, a pessoa pode acompanhar lá, né? Prefeitura de Monlevade. Site oficial, todas as vagas estão lá. E também nós temos o Facebook, CAT Cine João Monlevade, que todas as vagas que são divulgadas pela Prefeitura, pelo Cine, e também com o apoio de vocês, que todas as nossas vagas são divulgadas no site seus aqui, né? Do Jornal Notícia, que também é um parceirão nosso, aí na divulgação dessas vagas. Então hoje o que a pessoa chega? Vamos colocar que eu tenho uma experiência na área administrativa, eu estou no momento desempregado. Aí chegou uma vaga no Cine, na área administrativa. E o Cine vai fazer um card, a prefeitura, a comunicação, vai fazer esse card e vai distribuir pela cidade, através das redes sociais da prefeitura, do Cine, e a gente encaminha toda quinta também para vocês. Eu vi lá, tem a vaga de assistente administrativo, eu vou até a unidade, eu vou levar o meu currículo, eu vou atualizar o meu cadastro junto ao Sistema Nacional de Emprego, né, que é o Ministério do Emprego, e aí, a partir daí, eu vou deixar meu currículo anexo a essa carta, que o Ministério do Emprego libera para o candidato. E aí, um dia antes da entrevista, nós vamos comunicar a esse candidato que a entrevista é no dia seguinte, por exemplo, às 9 horas da manhã ele tem que estar na sede da UAI. E aí a empresa vem também, a gente alinha junto com a empresa o dia e o horário, e aí os responsáveis pela empresa fazem todo esse trajeto ali da entrevista, e logo em seguida eles dão um retorno tanto para o Cine quanto para o candidato, entendeu? Hoje a gente trabalha com a média de 10 candidatos por vaga, quando é uma vaga muito disputada, ou quando é uma vaga mais tranquila, a gente trabalha com 5 candidatos por vaga. Então a gente chega para o empresário e coloca, eu tenho 5 candidatos aqui à sua disposição. A gente libera esse espaço para ele tem um espaço sem pagar nada, um espaço. Se ele quiser fazer uma entrevista coletiva, ele tem até 20, como colocar 20 pessoas lá, ou se ele quiser fazer uma entrevista individual, ele consegue entrevistar 6 pessoas ao mesmo tempo. E essa estrutura toda gratuita, toda pela prefeitura, através do posto AI lá, que a gente cede para a empresa atender nosso povo na questão de emprego. Que interessante isso. Então, a pessoa que tiver um currículo e, né, em busca de uma oportunidade, ela pode ir lá cadastrar e ela será convocada assim que essa vaga com o perfil dela surgir. Né? Sim, sim. Então, assim, na sua opinião, qual que é a missão do Catcine na política pública de geração de emprego e desenvolvimento econômico? Na verdade, o Cine, ele é uma ferramenta hoje que ele é uma ferramenta de transformação de fato. Eu estou há 6 anos à frente do Cine de Monlevade, né? E me sinto muito honrado de saber que eu ajudei, nós ajudamos, através do Cine, a empregar tantas pessoas. Porque realmente é uma coisa real na vida da gente. Eu vejo pessoas hoje na rua com o uniforme da empresa, que eu lembro que há 2 anos atrás a pessoa chegou, não, Giliard, já abriu tal vaga aí, tem como eu cadastrar? Tem, vem aqui, traz seu currículo. E eu cheguei a pôr a pessoa na entrevista. E hoje eu vejo a pessoa lá, 2 anos de empresa, com uniforme, e a pessoa é grata pelo que a gente faz, Muito sabe? legal. E é o que me dá mais combustível de estar nessa luta, de estar correndo atrás de vagas, de estar fazendo parcerias, de estar fazendo com que as pessoas que estejam desempregadas tenham essa possibilidade de voltar ao mercado de trabalho o tão rápido, né? O quanto mais rápido possível, né? Então, na verdade, o que acontece? A pessoa, igual eu te falei, ela faz o cadastro dela. E outra coisa importantíssima, o Cine, ele tem um cadastro do cidadão. Então, na verdade, a pessoa às vezes não tem a vaga, como você falou, aberta.
mas ela pode ir lá, atualizar as experiências dela, atualizar o cadastro dela. Hoje nós temos 3 atendentes lá que trabalham comigo diretamente, que é a Juliana, a Madalena e a Regina, que atendem super bem nossa população. Graças a Deus, 6 anos que elas estão comigo lá e fazem por amor e ajudam de fato. Eu falo sempre minha equipe, né? Onde eu tô, eu levo o nome das 3, porque para mim eu falo que eu sou coordenador, mas as 3 carregam o Cine nas costas, porque na verdade eu falo que a gente é cargo de chefia e coordenador, não é sempre mérito da gente, é mérito da equipe. Eu sem elas 3, com certeza, né, não teria o resultado que a gente tem. Inclusive agradecê-las as 3, a Juliana, a Madalena e a Regina, que sem elas o Cine não trabalharia da forma que trabalha hoje. Então, na verdade, eu peço, inclusive, até que as pessoas que estão na situação hoje, estão desempregadas, que procurem o Cine, que vão lá, que façam seu cadastro, que atualizem o cadastro conosco, junto com o Ministério do Trabalho. E outra coisa, vamos dizer que a pessoa atualizou o cadastro dela. Não tem a vaga no Cine de Monlevade, mas tem, às vezes, no de São Gonçalo, tem, às vezes, no de Itabira. Então, na verdade, também tem um aplicativo do governo federal que se chama Emprega Brasil. Tá? Esse aplicativo, a pessoa entra no celular dela, ela vê todas as vagas disponíveis na região dela. Então, na verdade, a pessoa vai lá, atualiza conosco e acompanha. Tem uma vaga que eu me enquadro, corre lá no Cine que nós colocamos você para entrevista com a empresa. Então, você falou muito aí das empresas e das ferramentas. Como é que funciona essa relação? As empresas procuram vocês, elas chegam lá, divulga para mim essa vaga, e como é que você, né, lida com... Eu tô fazendo essa pergunta assim, para o empresário, como é que ele age para ser parceiro do CAT-Cine? Sim, na verdade, nós temos hoje um WhatsApp que ele é de atendimento às empresas de Monlevade, né? Que a gente só atende, todos os contatos são empresas, né? No finalzinho também vou até passar o número, o pessoal que estiver, né, interessado pode estar também solicitando o formulário lá que a gente encaminha. Como que funciona? O Ministério do Trabalho, ele trabalha com o formulário de preenchimento de vagas. Alguns solicitam pelo WhatsApp, outros vão pessoalmente à empresa, até mesmo a unidade. Até mesmo porque muitos querem conhecer o Cine de Monlevade, porque na verdade nós somos hoje, o posto AI, ele é referência quase que em Minas Gerais, como um dos melhores postos de atendimento de unidade integrada. Então, Monlevade, na verdade, hoje é uma referência no estado. Várias cidades vizinhas, até cidades do Vale do Aço, veio conhecer hoje a UAI para implementar o que nós temos aqui lá na cidade deles. E o Cine engloba isso. Então, na verdade, quando várias empresas chegam ali, vê aquela estrutura, vê uma sala novinha, organizada, vê uma recepção onde você chega, você é atendido, você pega uma senha para ser chamado lá dentro. Então, isso faz o quê? Faz com que as empresas queiram ter essa parceria conosco. É uma parceria que a gente trabalha muito para mantê-la. Então, hoje, ou a pessoa vem até a unidade e conversa comigo, né? E preenche para mim aquele formulário da vaga, e o formulário ele é bem simplesinho, qual vaga que você tem, é questão de se é vaga permanente, se aceita deficiente ou não, temos várias vagas também, quando precisa a gente abre várias vagas também PCD, né? Que as empresas têm essa quantidade que precisa de abrir, que precisa de contratar, então nós abrimos vagas PCDs também lá no Cine, e aí a gente roda essa vaga para ele. Mas hoje os 2 meios de esse acesso ao Cine, ou é pelo WhatsApp, mas vou até colocar com o pessoal aqui, 993610040, 93610040, ou 38590602, que são os 2 telefones do Cine. E pessoalmente comigo lá, se o empresário quiser lá tomar um cafezinho, bater um papo com a gente lá e conhecer a unidade, tá aberta lá as portas para atender tanto vocês, os empresários, quanto nosso povo. Maravilha, Giliardo. Quantas pessoas, em média, procuram o CAT-Cine por mês em Monlevade? Na verdade, o Cine, a gente está falando aqui da questão da geração de emprego, né? Mas o Cine ele vai um pouco além, sabe, Nivelton? Hoje a gente trabalha com a questão de seguro-desemprego, né? Hoje a gente trabalha com a Receita Federal, as nossas atendentes trabalham com a Receita, e trabalhamos hoje também com carteirinha Cepiteia e sem Agov. Então, na verdade, todos esses trabalhos são feitos através do nosso guichê no Cine. Mas hoje a gente atende uma média, nós já chegamos a atender a média de quase 1.000 pessoas em um mês, entendeu? Então, geralmente, aí a gente atende 780, 750, raramente no mês fraco aí a gente atende menos de 500 pessoas, mas é essa a média de fluxo. Hoje a gente tem aí... Entre 500 e 1.000 pessoas, seguramente. Seguramente mensal. Hoje, diariamente, eu não atendo menos que 20 pessoas no Cine, 25 pessoas, todos os dias, de segunda a sexta. E quantas vagas costumam ser ofertadas
mensalmente? Isso varia, depende, mas em média. Eu coloco, geralmente, no decorrer do mês, a gente tem uma centena aí, a gente tem no mínimo uma média de 100 vagas que são disponíveis. Porque a vaga ela tem uma rotação muito grande. Hoje eu abro 2 vagas, aí ela preenchida eu já abro 3 da outra empresa. Aí ela preenchida eu já abro 5 da próxima empresa. Então a gente tem um giro muito grande. E esse giro, o que que acontece? A vaga, ela fica... As nossas vagas, elas não ficam muito tempo sem preencher. Que Então, bom. na verdade, eu tive... Na semana passada... Eu abri uma vaga para uma empresa aqui de Monlevade na terça-feira. Na quarta-feira à tarde eu já fechei ela. Porque em menos de 24 horas a pessoa foi contratada. Entendeu? Nós mandamos uma média, igual eu te falei, de 5 candidatos para essa vaga. E no outro dia, em menos de 24 horas, a vaga já estava preenchida. E aí a gente já abre a próxima. Então, na verdade, a gente tem uma média hoje de giro, uma média de 100 vagas mensal, que são abertas pelo Cine, para atender a população. Você comentou que está há 6 anos, né, trabalhando com o Catsine. Esses números que você falou, tanto de oferta quanto de pessoas que foram inseridas no mercado, eles aumentaram ou diminuíram nos últimos anos? Na verdade, o que acontece? A gente sempre faz essa análise lá também para ver como está o mercado. Exato. Na verdade, o nosso número de Monlevade, ele não tem uma queda forte nem um aumento forte. Ele se mantém. Realmente porque Monlevade hoje, se a gente avaliar de um modo geral, Monlevade não é uma cidade onde se tenha muitos desempregados. É uma cidade que, graças a Deus, a economia da cidade é estável. Nós somos, né, uma cidade que não é uma cidade tão grande, mas também não é uma cidade pequena. Então, assim, você avalia também pela questão, por exemplo, você passa pela cidade hoje, você não vê pedinte para a rua, muito pouco, muito raramente você vê um pedinte para a rua. Então, na verdade, nós em Monlevade, nós não temos aquela questão brusca de desemprego e que lota o Cine. Como também nós não temos aquela questão de... Temos, às vezes, quando abre muito, mas é o quê? Uma empresa que ganhou uma licitação, por exemplo, na Vale. Ela precisa de 50 funcionários de uma vez. Entendeu? Então, na verdade, a nossa... volume, nosso volume, ele se mantém. Ele é muito pouco, ele vai ali, mantém, sai, esse mês tivemos 30 vagas, por exemplo, o mês que vem temos 28, no outro 40, Entendi. Então nós temos assim, como eu te falei, por exemplo, ela dá um baque, um vum, quando, por exemplo, como eu citei a questão do shopping, da obra do shopping. Sim, em questões sazonais, por assim dizer. Exatamente, então, específicas. Assim, tem uma ali. obra agora Isso. do shopping, nós falamos aqui no Aí Jornal nós Notícia, vamos ter um boom de mão de obra Sim. desse trabalho. Isso aí fechou ali, ela normaliza novamente, entendeu? Então é interessante o que você falou, Monlevade é uma cidade próspera. Sim, muito, muito. Eu falo sempre, eu brinco em Monlevade que o pessoal fala que Monlevade é... E raramente a gente ouve falar que Monlevade não... é uma cidade que não tem emprego. Porque, na verdade, toda vez que eu ouço falar, inclusive até falando com vocês, Monlevade tem emprego. Na verdade, graças a Deus, uma boa parte das pessoas trabalham hoje em dia, ou são microempreendedores, ou trabalham por conta própria, ou são CLT, né? Então, assim, mas estão trabalhando. Hoje nós somos uma cidade próspera, uma cidade onde a população não fica vulnerável à questão do desemprego. É isso que você falou, é importante, porque embora muita gente queira criticar, dizendo, Monlevade tem muitas lojas fechando, a gente já ouviu essa reclamação aqui no jornal, mas a falta de emprego, então, não tem. A que você atribui isso? Você acha que é uma cidade que consegue girar bem sua economia, que cria oportunidades? Como é que o Cine vê esse cenário? Na verdade, eu creio exatamente o que você falou. É uma cidade que tem uma economia sólida, né? Nós podemos avaliar hoje a arrecadação do município. Ela só vem caindo porque realmente a nível de país vem caindo em várias cidades. Mas a nossa cidade, ela é uma cidade estável economicamente, eu vejo hoje dessa maneira. Eu vejo que Monlevade é uma cidade que ela está em constante geração de emprego. Porque se você for avaliar, além do Cine, como nós pertencemos à prefeitura, ao município, né, Secretaria de Desenvolvimento, nosso secretário, que é Eduardo Drummond, né, secretário de Desenvolvimento do município, e o Cine, ele pertence à pasta do Eduardo, né, que é uma pessoa conhecidíssima na cidade, ex-presidente da Simon, Associação Comercial, tem todo esse conhecimento também. Então, como que funciona? Hoje, a prefeitura, por exemplo, se você pegar todas as obras do município, imagina a geração de emprego que nós tivemos no município nos últimos meses. No momento, a prefeitura está em construção de 2 UBSs,
uma creche, um CAPES e J. Então, assim, fora várias outras obras que estão sendo feitas no município. Mas se você pega as obras de grande porte, que são feitas através de políticas públicas que veio do governo federal, como eu citei, o BS, CAPES, e fora também, estamos fazendo também o IFMG, né? Estamos construindo agora os restaurantes e as quadras do IFMG. Você imagina quantos funcionários foram contratados para as empresas que ganharam a licitação e que estão fazendo essa obra. Então, o giro de emprego ele é muito grande. Então, na verdade, em Molevade, eu brinco que não dá tempo do povo ficar desempregado. Você sai hoje do emprego, amanhã já tem oportunidade. Se a pessoa quiser, tem oportunidade. Tem pessoas que vão sim dar entrada no seguro-desemprego. Aí na hora que vê a vaga e não vou dar entrada no seguro, não, eu quero concorrer a essa aqui. E aí vai lá e concorre. Isso acontece? Acontece muito, muito. A pessoa, não, pera aí, eu tenho direito? Tem. Não, mas não vou dar entrada, eu vou tentar essa vaga aqui. E geralmente passam, porque acabou de sair de uma empresa, tá fresquinho no mercado e já entra na outra. Essa questão que a gente ouve por aí dizer que ninguém quer trabalhar porque Bolsa Família está tirando emprego das pessoas, isso é uma coisa que não condiz com a realidade do município, é pelo que você está dizendo. Sim, sim. Na verdade, o que acontece? Eu ouço isso quase que diariamente. Imagino. Eu falo a verdade com você que eu discordo completamente. Sou, assim, completamente crítico a esse pensamento. Primeiro, porque primeiro o Bolsa Família foi criado para o governo federal para atender as famílias mais carentes e mais necessitadas. Convenhamos, nós sabemos que hoje o custo de vida, né, ele... Hoje, resumindo, o que você faz com R$600? Você não paga, você vai pagar... Se você pagar aluguel, você não come. Se você comer, você não paga um aluguel. Digamos, tá, mas a pessoa, por exemplo, ela tá lá no Minha Casa Minha Vida, tá. Mas se a pessoa tá no Minha Casa Minha Vida, ela tem que fazer uma compra do mês, ela tem que pagar uma água, tem que pagar uma luz, ela tem que pagar, hoje todo mundo tem, nem que seja uma internet de R$99 dentro de casa, ela tem que pagar uma internet. Se ela tiver filho, ela tem que comprar biscoito, fruta, ela tem que comprar um tênis pro filho. Então não existe R$600 deixar ninguém preguiçoso. R$600 manter família, isso não existe. Né? Então, na verdade, hoje, e fora que tem uma pesquisa, inclusive, se não for me engano, foi até através de vocês aqui que saiu, 8% de Molevade, se não for me engano, Isso. ou 8 entre 10, alguma coisa assim que eu li, recebem Bolsa Família. Então, se nós temos hoje uma população de 80 mil, você tira aí que no máximo 8 mil pessoas recebam, né? 8... Então, famílias, na verdade. Famílias, isso. Então, o que acontece? Então, nós temos ainda 72 mil pessoas que trabalham, que estão ali na luta, que estão... Então, o que acontece? Não existe isso. Ninguém quer trabalhar porque recebe Bolsa Família. E até mesmo porque, inclusive, eu estava pesquisando esses dias, a pessoa, a partir do momento que ela assina a carteira com salário mínimo, ela não perde o benefício dela. Você entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Parece que tem um projeto que estava sendo colocado lá no Congresso, eu não sei se ele foi votado ou se está para ser votado. Porque, na verdade, o próprio governo entende que R$600 você não mantém uma casa. R$600 você não mantém um filho. Chega mês de janeiro, por exemplo, é material escolar, entendeu? Uma mochila hoje, gente, é R$300, R$400. Como é que você vai manter uma criança? E geralmente, muitas famílias hoje não tem só um filho. São 2 filhos, são 3 filhos. Então, se você pega aí, isso eu vejo como um programa do governo para ajudar uma família que está numa situação ali, talvez de vulnerabilidade naquele momento. E outra coisa também, se a gente for analisar a modo de país, quantas famílias, inclusive eu li há uns dias atrás, se não for me engano, umas 30% das famílias recebeu Bolsa Família, hoje trabalham, estão empregadas e abriram mão do benefício para outra pessoa que precisava. Parece que 2 milhões de pessoas já deixaram de receber, né? Exatamente. Eu cheguei a ler isso também. Então, o que acontece? Realmente, as pessoas têm essa consciência de que é uma ajuda ali provisória, mas para quem ganha, sabe, Erivelto, salário mínimo, esses R$600 ajuda muito. Porque quando você pega o salário mínimo hoje, com os descontos, R$1.600 com descontos, você vai receber R$1.400. Com R$600, R$2.000. E aí os R$2.000 é igual eu te falei. É compra, é aluguel, é água, é luz, é material de criança, é o lanchinho para a criança levar para a escola, entendeu? Chegou o mês de janeiro, é a mochilinha do filho para a escola, é caderno, é lápis. Então, assim, eu sou totalmente contrário à ideia de que Bolsa Família mantém alguém. Bolsa Família não mantém ninguém.
Bolsa Família é uma política assistencial do governo para quem realmente precisa. E quando eu vi aqueles dados ainda divulgados até pelo próprio jornal, eu fiquei muito satisfeito de saber. Porque, na verdade, quando colocam que o povo de Monlevade não gosta de trabalhar porque recebe Bolsa Família, nós podemos ver que não tem 10% da cidade que recebe Bolsa Família. Então, o povo é trabalhador, sim. O povo corre atrás, sim. Faz seu bico aqui, faz seu bico ali. É microempreendedor aqui. Mas o Bolsa Família não sustenta família. Isso é fato. Muito importante isso que você falou, e é legal frisar, né, que acredito que muita gente pode ter dúvida disso. Então, essa questão de que se a pessoa recebe o Bolsa Família e ela consegue uma oportunidade de trabalho em que ela ganha um salário mínimo, ela não perde o benefício, né? Na verdade, eu cheguei porque eu acompanho muita questão do Congresso, Senado, a gente tem que estar sempre antenado. Porque a Sim. gente que trabalha com o povo, que você trabalha em órgão público, você tem que estar sempre antenado. E eu cheguei a ver, não sei te falar 100% se já foi votado ou se está para votar no Congresso, mas existe essa discussão. Eu tenho minha dúvida, mas eu acho que já foi inclusive votado. Mas depois a gente pode pesquisar e qualquer coisa a gente coloca de fato, né? Porque eu fico até meio receoso de falar que pode e aí chega lá não pode. É. Então, na verdade, é uma coisa que assim, eu dei uma olhada no Congresso, existia essa lei para quem recebe até salário mínimo não perder o benefício. E eu acredito muito que se essa lei não passou, eu acredito que ela irá passar. Uhum. Porque, na verdade, como eu te falei, hoje R$ 600 é muito irrisório. Então, na verdade, quem recebe Bolsa Família hoje, eu acho que por direito tem que poder trabalhar, tem que poder ter carteira assinada. Então, Pois é, acabei de ver aqui, olha, quem recebe o salário mínimo pode ter direito ao Bolsa Família. O programa avalia a renda por pessoa per capita, né, da família e não apenas o salário individual. isso Então aí, pode ter. exatamente. Então, porque eu fiquei nessa dúvida, que eu tinha dado uma olhada e eu vi essa discussão no Congresso Nacional. Uhum. Então, as pessoas, igual eu te falei, Tá podem aqui no ter. site do jornal Valor Econômico, que Sim, cuida aí, de, né, da parte de economia, de empresa e tal. sim. Então, é importantíssimo a gente frisar isso, que muita gente também acha que a pessoa, só porque recebe Bolsa Família, não pode trabalhar. E pode sim, entendeu? Isso aí é um direito da pessoa. Muito bom você fazer esse esclarecimento, porque a gente está aqui para informar, né? E o jornalismo ele tem esse papel de levar a luz onde há escuridão, porque as pessoas às vezes não sabem e acabam sendo manipuladas pela desinformação, e o compromisso do jornalismo é justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ô, Giliar, falando agora sobre o mercado de trabalho, você já disse aí que, né, Monlevade é uma cidade próspera, tem muitas oportunidades, as pessoas conseguem emprego, mas vamos lá, como que você define hoje o mercado de Monlevade, assim, de forma rápida? O mercado ele é bom, ele é ativo, ele gera muitas oportunidades, e outra, quais são as áreas que Monlevade mais oferece emprego hoje? Na verdade, como eu falei antes, eu vejo Monlevade como uma cidade muito próspera, vejo Monlevade como uma cidade estabilizada na questão de geração de emprego, como eu te falei anteriormente, é uma cidade que tem picos de desemprego, Uhum. e eu acho que assim, as empresas hoje da cidade, elas sim têm esse giro, sabe, de contratação. Eu acho que as empresas hoje como que eu vou te dizer? E eu acho que o que faz muito esse giro são empresas principalmente ligadas à siderurgia e à mineração. Porque hoje Uhum. nós temos empresas que... E dentro dessas áreas também tem a questão dos contratos, né? O Sim. contrato de uma empresa acabou, logo em seguida eles dão, por exemplo, 5 dias para você estar com uma nova equipe. Então, muita empresa ficam com aqueles, mas ainda faltam outros cargos. Uhum. Então, na verdade, eu falo que aqui em Monlevade, o nosso comércio ele é forte. A nossa siderurgia ela é forte, a nossa mineração ela é forte. Então ela está sempre em movimento, ela está sempre gerando emprego. E fora as questões também que a gente tem em Monlevade muito, as questões de aposentadoria, algumas pessoas aposentando, aí tem que colocar outra pessoa ali no lugar. A questão de pessoas de fora vêm para Monlevade para procurar vaga de emprego, né? Uhum. Hoje nós sabemos também, que é muito importante também, sabe, Erivelto? Quando você pega cidades pequenas do nosso entorno, que as pessoas trabalham em Monlevade. Sim. Elas trabalham aqui, mas residem lá. Mas o quê? São pessoas que giram a nossa economia. São pessoas que trabalham aqui, que fazem compra todos os meses aqui. Então isso, Monlevade, por ser uma cidade polo, tanto
comercial quanto, né, siderúrgica, né? Somos a capital mundial do fio máquina. E também vejo que Monlevade está se tornando uma cidade muito palpável também na questão da mineração. Quando a gente pega, por exemplo, a mina do Andrade, Sim. quando a gente pega a mina de Água Limpa, quando a gente pega, por exemplo, mina do Brucutu, que são empresas que têm parceria comigo e que prestam serviço para essas minas e que contratam gente de Monlevade. A própria Bemisa, né? Monlevade agora tem uma área Nas de mineração. pacas. Isso. Né? Então, assim, e tá gerando. É isso que eu te falei. No momento hoje, se você analisar a cidade de um modo geral, Monlevade abriu muitas oportunidades e tem muita gente trabalhando nesse momento, porque nós temos várias obras em andamento, seja elas públicas ou privadas. Nós temos investimentos muito altos hoje, como você falou, a Bemisa, como a construção do shopping, que vai abrigar mais de 70 lojas, como a questão como eu comentei aqui, né? Eu não sei se pode falar a marca, mas Burger King, que está gerando emprego. Então, assim, hoje a gente brinca e fala que é o nosso... Como que eu falo? A área de trabalho ali, o terreiro de trabalho, né? Tá muito bom, tá muito produtivo, né? E a gente quer mais, a gente luta para que tenha mais, né? E que melhore cada vez mais. Tem alguma profissão assim que está mais em alta nesse momento? Ou isso é variável, depende? Não tem, não. Na verdade, é realmente as profissões ali do dia a dia mesmo. Eu, por exemplo, vou te falar para você entender. Hoje eu tô com 40 vagas abertas no Cine. Eu tenho de ajudante de jardineiro, vendedor de loja, eu tenho operador de caixa, motorista de caminhão-truque, montador de andaime, eletromecânico, cozinheiro, carpinteiro. Então, assim, são vagas que... em todas as áreas. Hoje, eu quase que atendo todas as áreas de emprego de Monlevade, entendeu? Então, na verdade, não tem uma vaga específica ali. Não tem uma profissão não tem uma profissão específica. Está precisando mais de técnico do que de operário, por exemplo? Isso não tem? Não. Na verdade, igual eu te falei, vai muito do desejo ali da empresa na hora, mas geralmente igual tem empresa que abre comigo, pedreiro, ajudante, montador de andaime e técnico de segurança do trabalho. Pronto, essa empresa precisa dessas 4 vagas. Eu tenho a outra empresa, por exemplo, agora que precisa, igual a gente já tem muito Arcelor, para trabalhar lá no DCA, né, no depósito de carvão. Então eles me pedem lá, às vezes, motorista, pessoas para descarregar vagão, pessoas para encher. Então, assim, a gente é muito específico, mas são todas vagas que já tem no mercado. Não é igual aquela onda, né, como eu coloquei para você aqui, da questão de tecsegurança, entre 2010 e 2015, que estava pegando tecsegurança ao laço, todo mundo resolveu fazer curso de tecsegurança. Exato. Então hoje não tem isso mais. Hoje, na verdade, as vagas são bem variadas e em vários segmentos mesmo da sociedade, no campo de empregabilidade, né? Tem algum período do ano em que aumenta mais as contratações ou isso varia? Na verdade, a gente sempre fala que final de ano é o período mais das contratações mesmo, né? Mas para a gente não afeta tanto, porque na verdade, como o Cine ele trabalha o ano inteiro e as contratações de final de ano geralmente são contratações por período definido, né? Então, assim, mas principalmente o comércio procura mais funcionários nos períodos de outubro para frente. Digamos ali de outubro a finalzinho de novembro. Mais para o fim do ano, isso. Vocês aumentam a demanda. Aumenta a demanda. Né? Isso. E aí o que acontece? E aí muito de vendedor. Sim, vendedor, porque... gerente com experiência, coordenador de vendas. Então é muito para essa área de venda mesmo, sabe? E aí é aquela questão que eu brinco sempre, né? A loja pega 5 pro final de ano. Ela sempre fica 1 ou 2. Então chegou, teve oportunidade, dê o seu melhor, mostre serviço, veste a camisa da empresa, porque você fica, entendeu? Legal. E aí aqueles 3, digamos que não fica, procura a gente de novo, a gente já encaminha eles uma nova empresa, entendeu? Porque o nosso papel é esse, a engrenagem não pode parar. Eles saem de lá, vem cá, vamos trabalhar aqui, entendeu? Muito bom. Ô Giliardo, em relação às pessoas que procuram, né, o Catcine, o que pesa mais para ela conseguir um emprego? É a experiência ou a qualificação, por exemplo? Na verdade, é uma situação que eu discuto muito com várias empresas. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma audiência pública na Câmara sobre isso. Muito a questão da experiência. E aí é o que eu chamo muita atenção também das empresas. Porque hoje nós temos um quadro também, Erivelto, que é muito complicado.
nós temos pessoas formadas e que nunca exerceu, e temos empresas pedindo experiência para quem não tem. Então, assim, eu tive uma empresa na semana passada, ela presta serviço à ArcelorMittal. Me surpreendeu positivamente muito, porque quando ela me mandou, ela abriu comigo uma média de 10 vagas, e ela me mandou, quando eu peguei para avaliar as vagas, todas sem experiência. Todas. Aí eu, por curiosidade, liguei para o supervisor dessa empresa e falei com ele, tá errado. Eu acho que talvez uma era sem experiência e vocês me mandaram todas sem experiência. Ele falou, não, Giliad, realmente é todos sem experiência. Porque como nós não estamos achando pessoas com experiência, nós vamos contratar e treinar essas pessoas para trabalhar no nosso campo. Então, assim, essas atitudes me deixam tão feliz, porque o que acontece? Imagina um mercado onde as empresas exigem experiência e nós temos várias pessoas qualificadas, formadas, mas que não têm experiência. Então fica na contramão, não dá. E na verdade, um precisa do outro. Pois é. Então... E como preencher esse ato? Como unir a oportunidade com a empresa? Você faz essa conversa, faz esse meio de campo? Sim, na verdade, o que acontece? Eu, quando tenho oportunidade de procura, eu converso o máximo com as empresas em relação a isso. Primeiro que nós temos aí, digamos, dois lados que se precisam. Sim. Né? Então, e eu acho que a empresa, eu acho que falta essa questão da empresa de ter disponibilidade de treinar alguém ali, fazer o seu molde aquele funcionário e colocar para trabalhar. Que, por sinal, eu sempre falo que é o melhor. Porque o funcionário vai trabalhar do seu jeito. Sim. Entendeu? É mais interessante, até para o resultado que a empresa Pro resultado da empresa. procura, né? Exatamente. Então, você vai pegar um funcionário cru, Sim. formado, né, com qualificação na área, e você vai moldar aquele funcionário para te atender da maneira que você precisa dentro da sua empresa. Inclusive, eu falo que eu acho que hoje, se eu fosse empresário, eu faria isso o tempo todo. Eu acho que hoje eu deixo até como dica para os empresários. Dê oportunidade, pegue, molde do seu jeito e deixa a pessoa trabalhando. Primeiro, a oportunidade que você vai estar dando à pessoa. Segundo, a gratidão que a pessoa vai ter por você estar ensinando ela, porque, na verdade, você formar no técnico, ali estudar é uma coisa, na prática é outra. Então, você vai estar ensinando ela, de fato, a profissão na prática. Então, na verdade, os pontos positivos, a pessoa, ela vai ter uma gratidão com você, ela vai trabalhar, vestir a camisa da empresa de fato, porque, na verdade, a pessoa que formou, ela quer essa oportunidade e é bom para os dois, sabe? Hoje eu falo sempre que a questão que nós temos, sempre tiver pessoa, as pessoas têm que pôr na cabeça o seguinte, cidadão, eu tenho que me qualificar. E o empresário tem que pôr na cabeça, eu tenho que dar oportunidade. Essa que é a questão hoje, entendeu? E que eu prego, e como eu te falei, até na audiência pública da Câmara eu fiz esse posicionamento e faço, e acho, às vezes, eu até tenho uma meio que bate papo até com o próprio prefeito, porque, na verdade, a gente sabe que não pode, por lei, né, por Constituição, você não pode abrir mão de receber recursos, né, impostos, sim. Mas talvez uma maneira de incentivar o empresário a dar oportunidade para quem não tem experiência. E eu falo isso por experiência própria. Como eu te falei, em 2013 eu me formei. Como estímulo, né, para o empresário. Um incentivo. Talvez o governo possa trabalhar, talvez um vereador pode propor aí um projeto de lei nesse sentido. De incentivo. Né? Não necessariamente de Meu abrir mão sonho. de receita. Exatamente. Mas, sei lá, quem sabe aí, fica uma dica para os vereadores que estão aí legislando, também para o próprio governo municipal, se quiser se pegar essa dica, né? Talvez, não digo abrir mão de receita, mas talvez um desconto, alguma progressão, enfim. Isso aí é com eles, mas é uma sugestão interessante. E eu falo que é importantíssimo, eu gosto muito de discutir isso, porque, como eu te falei, eu de formação sou técnico de segurança. Eu me formei em 2013. Eu fiz estágio durante 3 meses dentro da Arcelor. E nunca mais exerci. Porque, na verdade, todas as oportunidades que eu tive de tentar eram no mínimo 6 meses de experiência. E eu não tinha. Então, hoje eu tenho meu diploma, hoje eu estagiei o prazo que eu precisava para formar, mas eu nunca tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho na minha área. Puxa. Então, eu falo com você por experiência própria, entendeu? Eu sou formado, eu tenho a qualificação, mas nunca exerci. Então, quando eu falo essa questão da oportunidade, do empresário, da oportunidade
para quem está formando, e você pode ver de um modo geral, Edvelton, a maioria do pessoal que está formando são pessoas de 18, 19, 20 anos ali, entendeu? São pessoas de 21 anos, pessoas que estão preparadas, com energia para entrar no mercado, que querem aprender, e aí às vezes bate aquela frustração de não poder, porque muitas vezes as empresas não dão oportunidade de ensinar a pessoa na prática. Nossa, Então, isso que você falou, porque você viveu na pele, né, essa própria experiência, é tão interessante porque muitas vezes a falta da experiência, ela não pode ser um impedimento, dependendo do cargo, é claro, né? sim, Respeitando as devidas proporções aí. sim, Mas é sempre interessante frisar que toda empresa, ela tem uma cultura, né? O que é a sim, cultura de uma empresa? Como que ela funciona, a sua missão, os seus valores, e isso é possível treinar as pessoas, ensiná-las, né? Para que exatamente. elas possam usar a sua capacitação, a sua formação dentro daquele espírito que constituiu a empresa, Exatamente. né? A questão que a gente falou agora de moldar o funcionário da maneira que ele vai te atender como você precisa que ele atenda. Porque às vezes, eu falo de um modo geral, né, sem críticas nenhuma, às vezes você pegar o funcionário de uma empresa e trazer para a sua, às vezes ele já tem o vício da outra empresa, É. sabe? Agora você pegar um recém-formado, ensinar ele a trabalhar daquela maneira, é mais viável, talvez, sabe? Eu falo de um modo geral, mas eu falo na questão de realmente de dar oportunidade. Não falo que você não tenha que contratar profissionais de outra empresa, porque tem profissional, a maior parte dos profissionais de outras empresas são profissionais maravilhosos e que muitas vezes saem da empresa ou por redução de quadro, ou muitas vezes que mais acontece, o contrato da empresa acabou, a empresa vai embora da cidade, e eu não vou embora da minha cidade, porque muitas empresas, quando saem de uma levada, fazem a proposta, vamos embora para outra obra. E muita gente não quer sair da cidade, eles querem permanecer. Tem família, tem esposa, tem filho, ou tem mãe, ou tem irmão, né? Eu mesmo tenho um problema seríssimo em mudar de Monlevade. É. Eu já recebi vários propósitos de sair daqui. Eu tenho um problema seríssimo com isso. Eu acredito muito que nunca irá acontecer, porque eu sou apaixonado com a nossa cidade, eu gosto daqui, minha família tá aqui, eu cresci aqui. Então, assim, cada esquina que você vai, todo mundo conhece Giliardi, né? Então, assim, não adianta. Então, assim, eu acredito que as empresas têm que conscientizar mais dessa questão, oportunidade, treinar, moldar, e aí, cara, aí vai ficar perfeito. Eu acho que... Você fala muito com muito carinho aí da juventude chegando, você sempre trabalhou, né, com juventude, com os jovens. Como é que você enxerga o papel do jovem hoje no mercado de trabalho? Como que os jovens estão chegando aí? Você falou dos 18, 20 anos de idade. Como que eles estão chegando ao mercado? Na verdade, o que acontece? Eu sempre defendi, né? Desde os 3 anos eu milito na juventude. Então, assim, já participei de vários grupos jovens e tal. E participo até hoje, né? Mesmo não tendo idade, mas estou lá no meio da juventude. Mas Porque eu juventude falo tá que no nosso espírito, né? sempre tem que ter um para puxar a turma. Vamos embora, gente. Eu acredito o seguinte: primeiro, que hoje os jovens, eles querem trabalhar, eles querem estudar, eles querem qualificar. A gente vê jovens aí hoje que terminam um curso e já começa outro, né? E onde a gente vê também um governo que dá oportunidade. Hoje, se você pegar curso técnico, hoje nós temos curso técnico em Parreiras, hoje nós temos curso técnico, se não for me engano, Manuel Loureiro, hoje nós temos Trilhas do Futuro pelo Senai, hoje nós temos... Então, assim, tá vindo o Instituto Federal, entendeu? Tem a UFOP, tem a UENG. Então, assim, hoje, qualificação, nós temos de sobra. Hoje o jovem, o povo antigamente não tinha condição de estudar, hoje não estuda quem não quer. Né? Hoje você tem várias opções. Você quer fazer técnico em que área? Você quer fazer técnico de segurança? Tem, entendeu? Você quer fazer técnico contabilidade? Tem, entendeu? Você quer fazer enfermagem? Tem, entendeu? Então, assim, hoje o jovem, ele tem oportunidade e ele quer. Ele quer. Hoje é raramente você pegar um jovem que não está estudando, que não está fazendo um Senai, que não está fazendo ali um terceiro ano com meio período, mas o outro meio período ele está estudando, entendeu? Eu hoje tenho amigos meus, Edvelton, que eles são, os 3 turnos deles são escola de manhã, Senai de tarde e trabalho à noite. Ou vice-versa. Eu tenho amigos meus hoje de 17 anos que trabalham menor aprendiz de manhã, Senai à tarde
escola terceiro ano à noite. Que bacana isso. Então, assim, os jovens querem muito trabalhar. Por isso, quando eu falo com você da questão da oportunidade, eles precisam dessa oportunidade. E é uma discussão que nós vamos ter que fazer. Se não for agora, a gente vai ter que fazer daqui a pouquinho na nossa cidade. Porque, na verdade, os empresários, eles vão ter que começar, de fato, a dar essas oportunidades. Uhum. Então, na verdade, o jovem está vindo com sangue novo, com ideia nova e o melhor, com currículo. Olha. Está vindo com currículo para disputar as vagas. Então, isso é maravilhoso. Então, eu ia até te perguntar se o currículo... Peraí, vou voltar porque eu engasguei aqui. Vamos lá. Eu queria te perguntar se o currículo ainda é decisivo. Sim, sim. Na verdade, o que acontece? Porque O a currículo- experiência talvez não seja tanto, mas o Sim. currículo, sem dúvida. E o que faz ser, o que a pessoa tem um bom currículo? Na verdade, o currículo ele é sua carta de entrada, né? Para qualquer empresa. Ele é seu rosto, ele é a sua apresentação. Então, quando chega, por exemplo, às vezes no Cine para mim um currículo e eu não estou vendo a pessoa, eu imagino a pessoa por aquilo que ela me mandou, aquela impressão que ela me passou. Então, na verdade, hoje, vamos dizer que a pessoa não tem experiência nenhuma, mas ela tem que fazer ali com seus dados, idade, endereço, escolaridade, cursos complementares, se tiver curso técnico, se tiver habilitação. Então, na verdade, hoje, o currículo ele permanece sendo importante, independente de experiência ou não. O currículo, ele é a sua entrada, eu falo que é a sua porta de entrada em qualquer empresa. É indispensável hoje. Eu falo, às vezes eu brinco lá no Cine, tá tendo uma entrevista, tal, fulano chegou, ô fulano, cadê seu currículo para anexar aqui na casa? Ah, não trouxe. Eu falo, como assim? Você não trouxe um currículo para uma entrevista de emprego, sabe? E aí eu vou lá, entro, o Ministério do Trabalho nos dá essa opção, jogo o CPF dele lá, tal, currículo. Aí imprime o currículo dele. E aí eu vou e anexo na carta. Você vai entregar para a empresa sua carta com o currículo. Porque é sua informação, é seu telefone atualizado, é sua idade, entendeu? Então é importantíssimo. Sem currículo, nada feito. Ótimo. E quais são os erros mais comuns que você vê que um currículo pode prejudicar uma pessoa? Porque é a carta de entrada, né? É o cartão de visitas dela, mas acredito que algumas pessoas cometem erros. Quais seriam, que dicas você dá? Pode até falar aqui diretamente para quem está buscando uma oportunidade. O que eles não podem errar no currículo e que você vê? Na verdade, a gente já recebe estudo lá, né? Sim. Antigamente, o pessoal tinha muito hábito de colocar foto em currículo, entendeu? É uma coisa assim que não dá. Foto em currículo não dá. O currículo ele tem que ser sério, ele tem que ser bem digitado, sem erro de português, obviamente, né? Tranquilinho ali. Reveja o currículo novamente e vê se tá ok. Currículo ideal, sabe, Erivelto, é uma folha. Uma folha. Entendeu? Letra bacana, legível, mas não tão grande, entendeu? E outra coisa, no máximo aí, se você tiver 20 anos de experiência, 2 folhinhas. Eu recebo, tem vezes, pessoas entregam 8 folhas de currículo para mim. Você acha que uma empresa vai avaliar 8 folhas de currículo? Nunca, não vai. Então, na verdade, são as últimas experiências. Para quem tem experiência, pessoal, as últimas 3 experiências que você passou, as últimas 3 empresas, geralmente da primeira, segunda e terceira, de cima para baixo, nome, endereço, idade, CNH se tiver, coloca, escolaridade, experiência profissional. E se tiver cursos complementares, tem pessoas, eu fiz curso de informática, você coloca lá pacote Office. Eu fiz um cursinho de inglês básico, entendeu? Inglês avançado. Então o currículo hoje ele tem que ser enxuto, bem feito e o mínimo possível de informações. Porque tem gente que quer muito enfeitar o currículo, quer florir o currículo. E o currículo não é para isso. A empresa, ela, na verdade, algumas situações a empresa nem avalia, sabe? O currículo ele tem que ser certinho, enxuto, sem erros de português, fácil de entendimento, entendeu? E como eu te falei, é a sua cara. Se tá embolando muito ali, a empresa já não vamos mexer aqui. Então objetividade, seriedade e Clareza. transparência e clareza. Exatamente. Isso aí. Muito legal. E na entrevista, tem algumas dicas que você dá para quem vai fazer uma entrevista?
Na verdade, eu sempre coloco para o pessoal o seguinte: na entrevista, o que mais pesa, pessoal, é vestimenta. Isso é legal de falar, hein? Higiene, né? Eu tenho casos, né, que a pessoa vai para uma entrevista de bermuda, tectel e chinelo, né? Com óculos Ray-Ban, nada contra, maravilhoso. Eu acho até bonito, né? A pessoa anda arrumada, mas por uma entrevista de emprego, não, gente. É bom pra ir pro clube, né? Não, vamos nadar um pouquinho, vamos dar uma voltinha, um sábado da tarde, tomar um sorvete, bacana. Agora, para entrevista de emprego, gente, é uma calça jeans, é um tênis, para mulher uma rasteirinha. Se tiver um tênis, um sapatinho fechado, bacana, entendeu? Blusa, mulher principalmente, nada de decote, uma blusa mais comportadinha, se possível, né, de botãozinho. Os rapazes aí, uma blusa, se não tiver de botão, pode ser uma blusa igual a minha aqui, ó, uma gola polo, bacaninha, cabelinho sempre penteadinho, se barba feitinha, entendeu? Então, quer dizer, a apresentação é tudo, entendeu? E chegou ali, o pessoal da RH, o supervisor da empresa te viu no popular, né, esculhambado, ele já mostra, porque na verdade o que acontece? Hoje muitas empresas, elas avaliam como você vai ser de higiene dentro da empresa na própria entrevista. Porque se você vai para uma entrevista de emprego, no momento que você está precisando do emprego, você já vai arrastando chinelo, você já vai de bermuda, você já vai cabelo todo. Como é que você vai ser como funcionário? Não vai ser muito diferente. Uhum. Então, na verdade, acontece, pessoal, o momento da entrevista é o momento de você se apresentar para a empresa. Barbinha feita, cabelinho... Mulheres, cabelinho penteado, batonzinho bem básico, entendeu? Bem profissional. Chegou ali, seu currículo, sua carta, faça o jogo lá e vamos esperar que seja gol. Então, nada de exagero, né? Maquiagem pesada aí para as moças, ou roupas inadequadas, muito coloridas, Sempre tranquila. Maquiagem, uma basezinha ali, pronto, bacaninha, levinha. Roupa o menos florido possível, principalmente mulher, porque na verdade o que acontece? Roupa, gente, é o básico ali da empresa. Vocês podem ver que o uniforme de empresa é uma cor só, é uma calça jeans. Então, assim, você tem que ir o mais respeitável possível, né? Para uma entrevista de emprego. Porque ali é onde eles te avaliam, eu sempre falo, a entrevista de emprego é onde os supervisores te avaliam dos pés à cabeça. E lá, você pode reparar que toda a sala de entrevista é igual nós dois estamos aqui, ó. Geralmente fica um de um lado ou do outro, supervisor e RH. Na hora que você entra, eles dão uma olhada assim pro candidato. E aí ali, eles já fazem um raio-x de você, dos pés à cabeça, e já começam ali a formar opinião sobre você. Antes mesmo de pegar o seu currículo. Ô, Giliardo, simpatia conta, sorriso, um bom cumprimento. O que você diria? Porque tem gente que, às vezes, tem um excelente currículo, mas, assim, é tímido, né? Então já chega ali, passa até uma má impressão. Sim. Mas não é porque ela é mal educada, mas é porque ela é tímida. Então, que dica que você dá para essas pessoas? Na verdade, eu falo que entrevista de emprego, cara, no momento ele tem que ser descolado. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Estou aqui à disposição, um sorrisinho tranquilo, né? Essa empanada tá ainda bem da gargalhada. É igual né? o Fala Manso, um sorriso ajuda a melhorar. Exatamente. E outra coisa também, né? É quem não quer ter alguém de bom humor do lado, né? É igual você falou, às vezes, e acontece. Eu já teve várias vezes da pessoa ir para uma entrevista de emprego, chegar lá, parece que passou a noite inteira acordada e não quer papo com ninguém. Essa pessoa dificilmente ela vai ser contratada. Igual você falou, ela pode ter um currículo impecável, entendeu? Mas o humor dela naquele dia vai atrapalhar a contratação dela. Porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa cansada, digamos assim, de mau humor. Porque, igual eu te falei, no momento da entrevista é o momento que você está se apresentando como pessoa. E aí, se você está no mau humor, o pessoal ali no momento, o supervisor, o pessoal já acha que você é assim sempre. É verdade. Não que você tá ali. Então, na verdade, as pessoas têm que entender o seguinte: tudo que eu fizer, a partir da hora que eu entro numa entrevista de emprego, vai ser, ou vai abrir a porta ou vai fechar. Desde a vestimenta, ao meu currículo, ao meu comportamento, à minha seriedade, isso tudo conta a ponto na hora da contratação. E aí é o que a gente fala muito hoje, principalmente na questão na área de empregabilidade. É o perfil do candidato que faz a diferença. Uau. Então, às vezes, a pessoa não tem um currículo maravilhoso, mas é uma pessoa que dá um sorriso, é uma pessoa mega educada, é uma pessoa gentil. E aí, sabe o que o supervisor faz? Esse vale a pena. Vamos dar mais uma treinada nele, vamos ficar com ele.
Entendi. E é dessa maneira. E a questão da iniciativa, isso ainda conta ponto, assim, proatividade? A pessoa precisa escrever no currículo que ela é proativa? Eu já vi vários currículos assim, proativo, comunicativo. É importante escrever? Sim, eu sempre coloco para colocar. Porque, na verdade, a pessoa está se definindo como pessoa. Obviamente, igual nós falamos, não adianta pôr proativo, comunicativo, E bom chega- relacionamento com a equipe e chegar lá e, né, já de cara fechada. Cruzar o braço Não, e não, aí não não abrir o resolve. sorriso. Não vamos mentir no currículo, não, viu, pessoal? Vamos pôr se é mesmo. Porque o pessoal tem lá o tal do copia e cola, né? Aham, pega o currículo Não, pra tanto não, colega. não pode. Então, assim, mas faz toda a diferença. Muito bom. Entendeu? E principalmente, hoje eu falo de um modo geral, sabe, Edvaldo? A questão da gentileza, a questão do espírito de equipe, a questão de querer sempre ajudar. Esses aí, com certeza, ocupam um espaço muito mais rápido dentro de uma empresa. Muito mais rápido na questão da contratação. O RH, ele consegue identificar esse perfil, né? Com algumas perguntas-chave, ele consegue perceber. Sim. Na verdade, o que acontece? A maior parte das entrevistas, ele é feito por 3 pessoas, geralmente. É o supervisor daquela área onde a pessoa vai atuar, Uhum, é alguém do RH e 90% um psicólogo ou uma psicóloga, que acompanha todo o processo seletivo. certo. Então, na verdade, o psicólogo ou a psicóloga, ao te perguntar, igual você falou, 3 perguntas, através da sua resposta, ele já avalia seu perfil. Ele tem experiência naquilo. É um primeiro, né, de formação, psicologia. E segundo, os caras têm uma experiência na área de contratação que é uma coisa de louco. Então, na verdade, não adianta. O psicólogo e a psicóloga, se você estiver fingindo ser quem não é, eles vão perceber. Entendeu? Então tem que ser você mesmo, tem que se colocar à disposição, tem que responder as perguntas. Não precisa ficar nervoso ou nervosa, não tem nenhum bicho de 7 cabeças lá. Chegou, senta tranquilo. Se for no cine, Giliato, nervoso, toma água, vem cá, toma um cafezinho comigo, porque eu faço isso com o pessoal. Tem pessoas que nos procuram, não, tô tão nervoso para reunir, para entrevista e tal. Não, vem cá, eu mesmo sou um que eu levo o pessoal lá na cozinha da White. Não, vamos tomar um cafezinho, vem cá, toma um café e tal, fica tranquilo, Uhum. entendeu? Vai bater um papo com você, normal, entendeu? Fica igual nós estamos conversando aqui, entendeu? Só que a questão é a seguinte, não coloque sua cabeça, eu preciso. Age naturalmente e geralmente dá certo. Que bom. Uma vez eu vi um empresário falando que quando uma empresa contrata mal, as duas partes perdem. Porque, por exemplo, uma empresa contrata mal, a pessoa não vai ser um bom funcionário e logo em seguida a empresa vai ter que dispensá-la. Sim. E você acredita nisso? Sim. Que uma má entrevista, um mau contrato, ele prejudica o trabalhador e também a empresa. Sim, na verdade acontece. A má contratação, ela põe em risco principalmente o empresário. Porque, na verdade, é aquela questão da contaminação, né? Sim, Se você contrata um funcionário que não como que eu vou falar, que não veste a camisa, se você contrata um funcionário que não quer trabalhar, que, né, em alguns casos a gente tem pessoas que tá lá cumprindo horário. Não quer. Isso acaba contaminando demais funcionários. E aí o que acontece? Aí chega onde você falou, chega um momento para não. É o famoso estar na maçã podre, apodrece a caixa inteira. Então você vai ter que demitir aquele funcionário. E aí é um problema ruim, porque na verdade ele vai voltar para a fila do desempregado. Né, eu brinco, daqui a pouco tá lá no Cine de novo, caçando emprego. O patrão, ele tem um gasto danado para fazer aquela rescisão de contrato. Uhum. Então, na verdade, não é bom para nenhuma das partes, porque ele vai estar passando pela empresa, ele não vai ficar na empresa. Então, daqui a pouquinho ele tá de novo desempregado e a empresa vai estar de novo atrás de mim para contratar outro funcionário. Uhum. Então, na verdade, aí acaba que eu falo que vira um problema para a empresa, para o Cine, para o funcionário e para nós do Cine junto. Porque o que acontece? Se ele não deu certo, eles vão me pedir um outro funcionário. Uhum. Então, na hora da contratação, cara, faz toda a diferença. E por isso que eu te falei, que hoje eles avaliam o candidato do momento que entram na sala de entrevista até ali a decisão dos contratos, dos currículos de quem será contratado. Muito interessante. Vou te colocar aqui umas situações hipotéticas que eu imaginei, e aí você me fala como proceder, tá? Situação 1, por exemplo, o candidato que chega 10 minutos atrasado numa entrevista, mas ele tem um bom currículo, ele tem chance de ficar?
É complexo, mas os 10 minutos atrasados vai contar para a negatividade dele. Ele Uhum. pode ter certeza disso. Porque se ele não foi pontual para a entrevista, ele não será para o trabalho. E, na verdade, a gente sempre pede para chegar 15, 20 minutos antes da entrevista. Candidato, a gente falou isso aqui, mas um candidato com pouca experiência, mas muita vontade de aprender. Dá certo. Dá certo. A chance de ser contratado é imensa. Agora, uma pessoa que ficou um período desempregado, 2, 3 anos, não sei se existe aqui em Monlevade, diante do que você falou aí. Temos sim. Mas tá, uma pessoa está 2, 3 anos desempregada. Como que ela explica que ela ficou esse período fora do mercado? Na verdade, a pessoa que fica 2 a 3 anos desempregado, geralmente ela tem um motivo. Uhum. Né? Na verdade, ou é uma mãe que ganhou o bebê e passou licença maternidade, não quis para cuidar do filho, ou é Sim. alguém que infelizmente sofreu um acidente e ficou desempregado esse tempo todo. Hoje, ninguém normalmente fica 2 anos desempregado, mas nessa situação, as Sim. empresas não colocam empecilho na hora da contratação. Ah, tá. Porque, igual eu te falei, com certeza ela tem um motivo para ela ter ficado desempregada esses 2 anos, ou esse período todo, entendeu? Porque dificilmente alguém ficaria 2 anos desempregado. sem um motivo específico. como você Exatamente. colocou. Não... Mas e se tiver? Aconteceu. Ah, não aconteceu, não achei na minha área, não consegui. Na verdade, a empresa ela não vai deixar de contratar essa pessoa. Mas essa pergunta aqui ela vai ser feita no momento da entrevista. Tipo, Por que que você ficou? tanto tempo fora do mercado de trabalho? Isso é Uhum. fato. E o candidato, ao contrário, o candidato que muda constantemente de emprego, como que ele é visto? Ele é um perigo também. Na verdade, o que acontece? Ele tem um problema de não se adaptar em nenhuma das empresas que ele passou. E aí isso deixa o empregador com medo dele também não se adaptar na empresa que ele vai entrar. Então, a probabilidade dele ser contratado, ela diminui, ela reduz. Porque se ele tem, por exemplo, 2 meses numa empresa, 3 na outra, 5 na outra, voltou para 2. Então, assim, ele tem um problema de adaptação no local de trabalho. Ou ele tem algum problema pessoal, né? Que muita gente leva o problema pessoal para dentro da empresa, acaba que vira um problema da empresa. Ou então ele é uma pessoa que as empresas que eu trabalho, elas sempre me explicam muito isso. Eu, nesses 6 anos, eu aprendi muito sobre empresa. É o funcionário que você não pode contar com ele. Porque a qualquer momento ele vai te deixar na mão. A qualquer momento ele vai pedir demissão. Por quê? E na maior parte das vezes, porque outra empresa vai oferecer R$ 200 a mais. Aí ele vai sair da sua empresa. Ele vai te deixar na mão. Porque, igual nós falamos, ele fica 3 meses em uma, 2 meses na outra. Aí ele recebe 2.000 em uma. A outra ofereceu 2.200. Aí vai para outra. Entendeu? Aí foi mandado embora da outra. Aí ele entra pro mercado de volta. Entendeu? Uhum. Então, assim, geralmente esse tipo de situação não tem muita credibilidade na hora da contratação, não, sabe? Eles avaliam como vai ser um problema para a empresa. E o candidato que diz que aceita qualquer vaga, que chega na entrevista e fala assim, ó, não, qualquer coisa que você arrumar para mim, eu topo, eu tô precisando. Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda. Ajuda porque, na verdade, o que acontece? O candidato que ele chega disposto a aprender, porque às vezes quando ele fala assim, eu faço o que tiver para fazer, Isso. às vezes ele não está no currículo. Não tem nada, às vezes, de todas aquelas áreas no currículo. Pois ele está é. disposto a aprender. Eu tô dando um exemplo assim, uma empresa procura sei lá, um vendedor. Sim. Aí chega a pessoa e fala assim, eu não tenho muita experiência com venda, mas eu posso trabalhar no estoque, eu posso ajudar lá na organização, Sim. ajudar no escritório, enfim. Esse é o candidato que quase que o perfil ideal para as empresas. Entendeu? É uma pessoa que, estando na empresa, ela de fato vai vestir a camisa da empresa. Ela de fato, ela vai cuidar da empresa, digamos assim. É uma pessoa que não vai ter dificuldade se o colega estiver trabalhando, dele ir lá e passar um café. É uma pessoa que o cliente deixou entornar uma água e não vai ter dificuldade de pegar um pano lá na cozinha, vincar no meio da loja e limpar a água que o cliente dele, que o cliente, às vezes do outro vendedor, deixou cair. Então, é o tipo de pessoa que a empresa gosta e prefere e que mostra disponibilidade para a empresa. Muito interessante isso, viu? Vamos partir aqui nesse quadro sobre mitos e verdades, tá? Aí você só me responde rapidamente para a gente dar um dinamismo aqui. Bom, você já falou, mas vamos reforçar. Hoje ninguém quer trabalhar. Mito.
Ter indicação de um padrinho garante um emprego? Não, mito. Depois dos 50 anos, as pessoas estão vivendo mais hoje em dia. Depois dos 50 anos, uma pessoa de 50 anos de idade ainda tem mercado de trabalho para ela ou o mercado está fechado? Mito. Tem mercado, mas com maior dificuldade. Eu acredito que para ingressar no mercado é um pouquinho mais difícil, mas entra. Curso técnico vale mais que faculdade. Verdade. Verdade? Verdade. Por quê? Hoje, o custo para você manter um técnico, ele não é tão alto quanto para você manter quem tem um curso superior dentro de uma empresa. Hoje, a nossa região, como eu te falei, ela é uma região de mineração, siderurgia, quando você pega por esse lado. Hoje, nós trabalhamos muito com técnica em mecânica, técnica em eletromecânica, técnica em segurança. Então, na nossa região hoje, digamos quase que um curso técnico te garante o mercado de trabalho. E talvez um curso superior não. Porque, por exemplo, se você for avaliar uma situação, hoje, num pátio de trabalho, nós provavelmente vamos ter um engenheiro civil, provavelmente, um engenheiro ambiental, mas vai ter 20 técnicos trabalhando. Um na área de elétrica, outro eletromecânica, o técnico de segurança tem que estar trabalhando. Então, eu vejo hoje como verdade. O técnico, ele abre mais portas do que o superior, dentro da nossa região. Interessante. As empresas pesquisam redes sociais do candidato antes de contratar. Mito ou verdade? Mito. Porque tem gente que tem lá na rede social foto de turma, curtição, churrascos, bebida. Isso prejudica ou atrapalha? Na verdade, o que acontece? Hoje a maior parte das empresas puxam principalmente o antecedentes criminal do funcionário. Então, na verdade, o que acontece? Geralmente as empresas têm dificuldade em contratar quem já teve ou já passou pela prisão, né? Que também é uma outra coisa que eu acho que num outro momento tem que debater, porque eu acho que todo mundo tem que ter essa questão da segunda chance e retornar para o mercado de trabalho. Não, sem dúvida. Mas hoje a primeira coisa que as empresas fazem é a testagem de antecedentes. Na verdade, nós temos empresas aqui que, se você tiver passagem, você não trabalha nela, né? Agora, a questão das redes sociais, eu falo que é uma coisa muito pessoal, né? Lógico que tudo tem limite, né? Mas eu tô num churrasco, né? Eu tô com minha família um final de semana, né? Agora, também tem aquela avaliação. Às vezes o cara é quase um alcoólatra. Então, aí já é mais complexo. E aí ele entendeu? precisa de tratamento, precisa precisa de e aí disso. a empresa provavelmente não vai contratá-lo se souber antes desse histórico dele. Mas a empresa, ela pegar, sentar ali na frente do computador e ir ali no Instagram dele, Facebook, é quase que raro, bem dizer, é um mito isso acontecer. Mas o testagem de antecedentes, ele vem. Ele é o primeiro a ser puxado ali. Certo. Ô Giliardo, outra questão de mito ou verdade. Um bom comportamento vale mais do que a experiência? Sim, verdade. E, por fim, quem nunca trabalhou dificilmente consegue um primeiro emprego. Verdade. É aquele problema que eu te falei das oportunidades. Aí que a gente tem que trabalhar muito isso. É o que eu te falei que aconteceu comigo. Então, assim, formei e nunca exerci. Pela questão exatamente da experiência. Eu tenho formação, eu tenho qualificação, eu tenho currículo. Mas eu nunca exerci, porque eu não tive oportunidade. Entendi. Lá atrás. Entendeu? E chegou o momento, Giliardo, do nosso ping-pong. São perguntas rápidas com respostas objetivas, tá bom? Ok. Vamos lá. Emprego é? Oportunidade. Trabalhar significa? Dignidade. Uma qualidade indispensável para qualquer profissional. Gentileza. E o maior erro de uma entrevista? Mau humor. E uma profissão promissora? Eu vejo todas. Cada um na sua formação, cada um dentro do seu papel, mas todas. Seja da turma do Gari aos mais empresários de Monlevade, todas são importantíssimas. Uma habilidade que todo trabalhador deveria desenvolver? Eu acho que, primeiro, né? Eu acho que a questão mesmo do trabalho ali, equipe, vestir a camisa de fato da empresa,
porque a partir do momento que você dá o resultado, a empresa te abraça também. Então, é realmente ser fiel de onde vem seu ganha-pão. E por fim, defina o Caticine em uma palavra. Ponte. Liga o empregador ao empregado, liga a necessidade ao sonho, liga o que a gente mais precisa de ter, que é a questão do emprego, que igual que eu falei antes, da dignidade, da sobrevivência, do se manter, do se sentir como pessoa, você se sentir útil. E não tem nada melhor que você trazer o pão para sua casa todos os dias, todo final de mês seu dinheiro caiu na conta, e você vai pagar suas continhas ali, vai manter sua família, e com fé em Deus, vamos embora. Bom, estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista, e eu queria te pedir para você fazer uma coisa. Olha para a nossa câmera aqui de corte e imagine que tem alguém assistindo a gente nesse momento que está desempregado já há algum tempo, está querendo voltar para o trabalho, já perdeu a confiança, acha que não tem sorte, pensa até em desistir de procurar o trabalho e viver só de pequenos serviços. O que você diria para essa pessoa que está vivendo essa situação hoje? Bom, na verdade, eu acho que a esperança a gente nunca deve perder ela. Acho que a esperança é o que nos mantém vivo, é o que nos dá realmente o ar para procurar, né, para correr atrás. Eu acho que o Cine ele tem esse papel na vida das pessoas. Nós estamos lá para atender vocês, para encaminhar vocês, para ajudar, auxiliar e para abraçar vocês de fato, dentro das necessidades que vocês tiverem para voltar para o mercado de trabalho. Então, como eu falei antes, vão lá, procurem o Cine lá no Postuário, façam seu cadastro, leve seu currículo, converse conosco. Nós estamos lá por vocês, por o trabalhador, também para as empresas, mas principalmente para acolher vocês, com atendimento humanizado, com uma aguinha lá tranquilo. Eu e minha equipe estamos lá para atender vocês. Aquilo ali funciona por vocês, para inserir vocês no mercado de trabalho. Então, tá parado, tá desmotivado, vai lá no Cine, bate um papo com a gente que nós vamos fazer de tudo para te inserir novamente no mercado de trabalho. Maravilha, Giliar. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa de entrevista. Foi muito rica a sua fala, com várias dicas, e acredito que levou muitas informações para quem precisa saber, viu? Você é sempre bem-vindo aqui no Jornal Notícia e conte sempre conosco. Erivelto, eu quero, agradecer você, tá? Agradecer ao jornal, agradecer ao Guilherme, agradecer a Maria Cecília, que está sendo uma parceira nossa aqui, assim, de primeira hora. Como eu falei aqui no início, vocês nos ajudam com a divulgação, né? No site do jornal, entrar lá de emprego, tem as vagas lá. Então, na verdade, assim, o papel que vocês fazem é muito importante para nos ajudar a estar levando até a população o que realmente tem de benefício, o que realmente a gente tem para estar oferecendo para a população. Então, eu quero agradecer vocês. É um veículo de comunicação que eu respeito muito, como eu te falei. Eu estava até conversando com a Maria Cecília antes. E a gente está criando esse vínculo, e eu estou criando um apreço muito maior hoje de convivência com vocês. Então, eu quero agradecer e colocar para vocês que o Cine também está de portas abertas. Quando vocês quiserem ir lá para estar conhecendo mesmo, né? Apesar que você já conhece, mas se tiver alguma dúvida sobre como está a realidade lá, se precisar de indicar alguém para a gente lá no mercado de trabalho, pode indicar. Então, assim, e espero que essa parceria nossa seja uma parceria duradoura, uma parceria que vai além também só das discussões, né? Talvez futuramente, igual a gente falou, de audiências públicas, para a gente discutir a questão da gente dar oportunidade, né? Das oportunidades aqui em Monlevade. E seria isso, eu estou à disposição. O Caticine está à disposição, tá, do jornal, e quero muito contar com vocês, com essa parceria mesmo, de toda quinta a gente divulgar lá as nossas vagas, vocês fazerem chegar até onde a gente não consegue, porque na verdade vocês conseguem fazer isso. E essa conversa nossa hoje, eu sei que ela vai chegar muito além, ela vai chegar em pessoas que hoje talvez, igual você falou, tá em casa, desanimada, tá triste, não consegue, às vezes até perdendo a esperança. Mas o nosso papel aqui hoje é esse, o meu papel, o seu papel, o papel da equipe do Jornal Notícia é esse, é falar para essa pessoa, não desanima, nós estamos aqui, nós estamos correndo, nós estamos lutando por vocês, beleza? Muito obrigado, meu querido.
Muito bem, é isso aí, Giliato. Hoje ficou claro, então, que o Catcine não é apenas um local onde se deixa o currículo, mas o Catcine é um espaço que constrói oportunidades entre quem precisa trabalhar e quem precisa contratar. Continue conosco nas redes sociais do Jornal Notícia e acompanhe o quadro Erivelton Braz Entrevista, sempre com um bate-papo interessante para você. Obrigado pela atenção e pela audiência e até a próxima.